Imagine milhares de pessoas olhando para o céu ao mesmo tempo. Um estádio inteiro em silêncio. Um objeto luminoso pairando acima do Morenão. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 1982. O jogo acontecia normalmente, até que algo interrompeu completamente a lógica cotidiana. Luzes estranhas começaram a surgir sobre o estádio. Movimentos impossíveis. Sem som. Sem explicação imediata. Testemunhas descrevem um objeto circular, emitindo brilho intenso, mudando de posição instantaneamente, como se ignorasse a própria física. Alguns pensaram em helicóptero, outros em fenômeno atmosférico. Mas havia um detalhe perturbador. O objeto parecia responder à atenção das pessoas. Quanto mais o estádio observava, mais o fenômeno se intensificava. E então, o impossível aconteceu. As luzes do estádio começaram a oscilar. Parte da energia elétrica sofreu interferência. Pessoas apontavam para o céu, enquanto outras simplesmente congelavam, sem conseguir processar o que estavam vendo. Mas talvez a pergunta mais importante não seja o que era aquilo. Talvez a pergunta correta seja outra. Por que eventos assim parecem surgir exatamente na fronteira entre observação, consciência e realidade? Bem-vindo ao Latice Brasil. Quando pensamos em OVNIs, a maioria imagina espaçonaves metálicas, visitantes extraterrestres ou tecnologia secreta. Mas existe uma linha de pesquisadores, filósofos e físicos que começaram a suspeitar de algo muito mais profundo. Talvez o fenômeno OVNI não seja apenas físico. Talvez ele opere na interface entre mente e realidade. Jacques Vallée, cientista da computação, astrônomo e pesquisador do fenômeno há décadas, propôs algo extremamente desconfortável. O fenômeno parece adaptar sua forma ao observador. Na Idade Média, as pessoas viam anjos. Em outras culturas, espíritos, seres luminosos, entidades celestes. Após a revolução tecnológica, começamos a ver discos metálicos, luzes inteligentes, objetos impossíveis, como se o fenômeno utilizasse a linguagem simbólica da época, como se estivesse dialogando com a percepção humana. E isso nos leva ao Morenão, porque o caso não aconteceu em isolamento. Não foi uma pessoa sozinha, nem uma câmera distante. Foi um estádio inteiro, consciências sincronizadas, olhando para o mesmo ponto. E aqui algo curioso acontece. Na física quântica, o observador possui um papel estranho. O estado de uma partícula permanece indefinido até a medição. Possibilidades coexistem. Superposição. Somente quando ocorre interação, o sistema assume uma forma específica. Mas o que exatamente constitui observação? Essa pergunta atravessa toda a mecânica quântica. E talvez também atravesse o fenômeno OVNI, porque inúmeros relatos descrevem alterações psicológicas profundas, sensação de suspensão do tempo, silêncio absoluto, mudança perceptiva, como se a realidade entrasse em outro estado. O neurocientista Jacobo Grinberg propôs algo semelhante. A realidade que percebemos não seria o mundo em si, mas uma interpretação produzida pelo cérebro, a partir de um campo fundamental, a latice, uma estrutura energética, informacional, subjacente ao universo. O cérebro não criaria consciência. Ele sintonizaria padrões, como um rádio, captando frequências invisíveis. E se certos fenômenos alterassem temporariamente essa sintonia? E se eventos como o do Morenão não fossem apenas objetos físicos, mas perturbações na interface entre consciência e realidade? Isso parece ficção, mas os próprios dados históricos são estranhos demais para ignorar. Pilotos militares, controladores de voo, astronautas,
operadores de radar. Centenas de casos documentados, envolvendo objetos que desafiam a aceleração, trajetória e comportamento conhecido da engenharia humana. Em muitos relatos, os equipamentos falham, relógios param, campos eletromagnéticos sofrem interferência, como se o fenômeno manipulasse não apenas espaço, mas informação. E talvez seja exatamente isso. Talvez estejamos olhando para algo que não funciona dentro da lógica tradicional da matéria. O físico John Wheeler dizia: nenhum fenômeno é um fenômeno até ser observado. Uma frase simples, mas profundamente perturbadora, porque sugere que realidade e observador não são independentes. Agora imagine milhares de pessoas, emocionalmente sincronizadas, dentro de um estádio. Atenção coletiva concentrada. Campos neurais em coerência parcial. Expectativa. Observação massiva. O Global Consciousness Project, de Princeton, detectou desvios estatísticos em geradores aleatórios durante eventos coletivos intensos. 11 de setembro. Grandes tragédias. Eventos globais emocionalmente sincronizados. Como se a consciência coletiva produzisse efeitos físicos mensuráveis. Então surge a pergunta inevitável: o que acontece quando milhares de mentes focam simultaneamente na mesma anomalia? Talvez o Morenão não tenha sido apenas testemunha de um objeto. Talvez tenha sido um ponto de interação entre observador e fenômeno, entre percepção e realidade. E existe algo ainda mais estranho. Muitos casos OVNI parecem operar fora da lógica linear do tempo. Testemunhas relatam lapsos temporais, memórias fragmentadas, sensação de horas que passaram em minutos, ou minutos que pareceram eternos. Na relatividade, tempo não é absoluto. Na física quântica, o futuro influencia probabilidades. No experimento da escolha atrasada de Wheeler, a decisão de medir parece alterar o comportamento passado da partícula, como se realidade fosse mais maleável do que imaginamos, e se certos fenômenos explorassem exatamente essa maleabilidade, não como máquinas espaciais tradicionais, mas como sistemas capazes de interagir com a estrutura profunda da percepção. Isso explicaria por que tantos relatos são absurdos, porque talvez estejam sendo interpretados por cérebros humanos limitados, tentando traduzir algo que não pertence completamente à nossa estrutura de realidade. Carl Jung observou algo semelhante. Para ele, OVNIs eram também fenômenos psíquicos, arquétipos modernos, símbolos surgindo do inconsciente coletivo, em períodos de transformação civilizacional. Mas talvez Jung e Vallée estivessem olhando para o mesmo fenômeno, de ângulos diferentes. Um pela psicologia, outro pela investigação física. E ambos chegaram perto da mesma conclusão. O fenômeno parece inteligente, responsivo, adaptativo, como se soubesse que está sendo observado. Voltamos então ao Morenão. Talvez aquela noite não tenha sido apenas um avistamento. Talvez tenha sido um raro momento em que milhares de pessoas perceberam que a realidade pode não ser sólida, como imaginamos, que existe algo entre matéria, consciência e observação que ainda não compreendemos. A ciência moderna avançou profundamente na descrição do exterior do universo. Partículas, campos, galáxias, equações. Mas talvez o próximo salto não esteja apenas em observar o cosmos lá fora. Talvez esteja em entender o observador. Porque se consciência participa da realidade, então eventos como o do Morenão deixam de ser apenas curiosidades ufológicas e passam a ser pistas. Pistas de que a realidade pode ser muito mais estranha, interativa e consciente do que fomos ensinados.
E talvez seja exatamente isso que torna esses casos tão perturbadores. Não o objeto no céu, mas o que ele sugere sobre nós mesmos, sobre percepção, sobre consciência e sobre o fato de que talvez o universo esteja olhando de volta. No próximo episódio do Latice Brasil, vamos investigar os relatos militares modernos, os vídeos liberados pelo Pentágono e o padrão físico impossível que começou a preocupar cientistas, pilotos e agências de inteligência ao redor do mundo. Inscreva-se no canal. Ative o sino. A Latice conecta tudo, inclusive você.